Feche seus olhos, por favor, em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Aleluias. Pai querido e Deus santo, nós te louvamos, meu Senhor, por tudo que já ocorreu neste lugar. Pelos cânticos, pelas ofertas que foram semeadas. Te louvamos pela tua doce presença, Espírito Santo de Deus. E a vontade que há no nosso coração de ouvir a tua voz. Mais uma vez, Senhor, fale conosco em nome de Jesus. Que eu possa diminuir e que o Senhor venha crescer e prevalecer. E que o recado que o teu Espírito vai nos dar agora possa, Senhor, fazer morada no nosso coração. Possa ser uma boa semente, Pai. E vir a dar frutos e frutos de justiça. É o que nós te pedimos, meu Senhor. Um solo fértil. É isso que nós queremos. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Por favor, abram suas Bíblias e acompanhem comigo no livro do profeta Jeremias. Capítulo de número 29, versículo 13. Meus irmãos, antes de ler o texto, se algum de vocês tiver o desejo de viajar, por exemplo, a Campos do Jordão, eu dou umas coordenadas para vocês, tá bom? Tem uns lugares tão tranquilo, tão calminho, para vocês relaxarem, tá bom? Uma delícia. Vou indicar um lugar bem legal para vocês, tá bom? Vocês podem pedir. Vai ser bom demais. Mas eu tenho lugar sim, tá? Minha filha tem bastante contato legal lá, estou falando sério. Bom, palavra do Senhor, Jeremias capítulo de número 29, versículo de número 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Por favor, coloque o tema que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje. O que me vale mais? Esse texto aqui é um texto, deixa eu tentar explicar para vocês, de uma situação que grande parte da igreja do Senhor já tem uma certa noção sobre isso, de um período de muita dificuldade, dias de dor, dias difíceis, dias de angústia, de um povo que não priorizou as coisas de Deus, de um povo que tinha Deus, que tem Deus até hoje, amém? Como nós, mas não priorizou, deixou o Senhor em segundo plano, encostou o Senhor, trocou o Senhor, amém? Fez uma troca, se enamorou, se apaixonou, se entregou, se prostituiu. Essa é a palavra. Ezequiel é bem duro quando ele fala sobre isso, não é verdade? Há nações estranhas, há deuses estranhos, há manias estranhas, há costumes estranhos, há povos estranhos, uma comunhão que era para um povo, o Senhor ele não faz exceção, hoje nós vivemos isso, mas tem hoje, se você olhar ao seu redor, se você olhar lá fora, ao seu redor, lá fora, você vai entender que tem pessoas que não dá para caminhar mais com você. E que você também não consegue mais caminhar com elas, porque o Senhor, o teu Senhor, ele fez essa separação. Eu já citei aqui, muitos que estão num processo, muitos que passaram por um processo de libertação, entendem muito bem disso. O profeta Jeremias, o profeta chorão, o profeta que lamentava, que doía, que lutava, que fazia de tudo, ele sentiu na pele, ele sentiu na sua família, ele sentiu consequências de um povo que não valorizava o seu Senhor. Aqui, nesse contexto, estava prestes a acontecer a segunda diáspora do povo de Deus, ou seja, o povo, metade do povo já tinha sido levado cativo, e agora esse povo também seria levado cativo. Esse povo seria levado para que fosse purgado, purificado. Deus, o nosso Deus, o mesmo Deus que você serve hoje, o mesmo Deus que você dobra os joelhos e ora a Ele hoje, o mesmo, não mudou de nada, na dica de nada, como diz o outro. Esse mesmo Deus, Ele usou, e Ele é assim, Ele tem autoridade, sabedoria, e Ele pode, soberania para fazer isso.
Ele usa um reino, um povo forte, como chicote para um povo que é dele, mas que precisava passar por esse tipo de processo. Precisava passar por esse processo de purificação. E o povo de Deus, o contexto do povo, os compatriotas de Jeremias, contemporâneos de Jeremias, eles foram levados cativo para a Babilônia e passaram na Babilônia mais ou menos 70 anos, 70 anos de cativeiro, até através dos persas, Ciro, persas, lhes foram permitidos voltar para a sua terra. Então não foram momentos de alegria, muito pelo contrário, foram dias de dor, foram dias de angústia. Isso aconteceu por um passado de afronta, um passado de desprezo para com as coisas de Deus. E o passado, ele deixou como consequência a certeza de uma punição. Igreja do Senhor, povo de Deus, santos do Senhor, será que você consegue entender isso? Será que o Senhor, Ele não tem comunhão? As trevas e a luz não há como caminharem juntos. Será que deu para entender que as coisas da carne, os prazeres da carne, entristecem as coisas do Espírito Santo de Deus? Será que conforme a gente vai crescendo e servindo e cantando louvores, se unindo nessa igreja, será que a igreja, a partir de mim, a partir de eu ter isso na minha vida e conseguir passar isso para você, será que os líderes daqui dessa igreja, será que estão permitindo que o Espírito Santo de Deus nos alerte todos os dias? Ou será que a igreja é um grande temor, quer virar, ou quer se tornar simplesmente um ponto de encontro? Deus, Ele não divide a glória dEle. Ele não divide a glória dEle, meus irmãos. Eu sempre comento aqui, para o diabo, o cão, o capeta, o encardido, não tem problema nenhum você vir no domingo, adorar o Senhor, de manhã, à tarde, na quinta e na segunda-feira, você fazer a vontade dele, para ele não tem problema nenhum. Nosso Deus dele. Lembra de um louvor que fala assim, tem ciúmes de mim? Não tem um louvor, está baladão? É assim, o Senhor olha para você, Ele te ama com tanto carinho, gosta tanto de você, gosta tanto de mim, que Ele quer que eu fique pertinho dEle. Ele quer que você fique pertinho, que ouça, que você, mesmo nos dias difíceis, você olhe, me ajuda, Senhor. Nos dias de fartura, obrigado, meu Senhor. Nos dias de medo, estou morrendo de medo, Senhor. Nos dias de coragem, eita, a armadura está em mim. Aleluia. Esse relacionamento alegra o coração de Deus. Mas o que a nação de Israel, nação de Judá, no caso, fez? Realmente esquecer disso, menosprezar todas essas coisas. Então, teria que passar por um processo, uma certeza de uma punição, mas também, como o texto diz aqui, isso foi antes de acontecer, um futuro esperando a reconciliação. Como Deus é misericordioso. Como Deus está com os braços abertos. A gente caminha com o Senhor, sai dos caminhos do Senhor, apronta, pinta o sete, faz um monte de coisa. Um gesto, Senhor, eu posso ir de volta para os teus braços? O que o Senhor faz? Vem, filho amado. Vem, filho querido. Nunca rejeitou os seus. Eu sei que muitas vezes acontece isso com a gente. Os nossos medos, a nossa falta de obediência, a nossa desobediência, nos afasta do caminho do Senhor. E eu queria fazer uma pergunta para cada um de nós aqui, a partir de mim. O que tem mesmo mais valor na minha vida hoje? O que tem mais valor para a vida do crente, meus irmãos?
O que realmente para você, pensa você, o que tem mais valor para você hoje? Hã? Na real, é mesmo o teu trabalho? É isso? É os sonhos de você se formar, ou de você ter uma casa lindona? É isso que tem mais valor na tua vida? Posso te falar a real, meus irmãos? Busque o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas, elas serão acrescentadas. Estas demais coisas, não se preocupe com o que está por vir. Não tem nada de errado de você ser trabalhador, de você se esforçar, de você lutar. Tem nada de errado. Mas isso não pode estar acima do teu Deus. Isso não pode estar acima do teu Senhor. Amém? Eu vou ser sincero, eu estava comentando com o Gabriel hoje. Eu tenho, sério, meus irmãos, não estou aqui, papo real. Vocês já ouviram falar, eu sempre ouvi falar do papo da melhor idade. Quem já ouviu falar do papo da melhor idade? A melhor idade é acima dos 60. Não é verdade? Não é mais ou menos isso? Dizem que a melhor idade é acima dos 60. Você sabe que eu estou vivendo isso? Sabe? Eu me sinto melhor. Não, estou falando sério. Eu não sei se é porque o pessoal fala, mas eu tinha condições hoje de montar uma empresa muito boa hoje. Mas eu sei que se eu montar uma empresa com 15 funcionários, eu acabo me afastando de Deus. Eu sei, eu não vou dar conta. Então eu prefiro ficar com um funcionário, sou eu mesmo. E as demais coisas o Senhor está acrescentando. Tranquilo. Eu já tenho 62. Ah, pastor, você já tem casa? Tem não. Pastor, e o seu carro também tem não. Mas eu tenho Jesus. Você também. Amém? Glória a Deus. Está ótimo. Está ótimo. Não tem nada melhor. Nós temos Jesus, meus irmãos. A melhor coisa que poderia acontecer nas nossas vidas. O que vale mais para a minha vida é o Senhor, é o meu Deus. O que vale mais é o material, é isso, é ter, ou é ter relacionamento espiritual com o Senhor? O que vale mais para você? Pensa bem direitinho. É a aparência, é ser bonitão, é ser bem arrumadão, é ser lindão. Tem pastor, irmão, que está colocando silicone no glúteo. Eu estou falando sério. O cara é pastor, cara. O cara está colocando nos tórax. O cara tá lindão. Barba postiça. Esses caras estão ficando doidos. Eu estou exagerando. Eu estou exagerando, Gabriel. Não estou. Aparência. Eu quero andar com 3 seguranças do lado agora. Afinal, eu sou um pastor muito requisitado. Opa, Keila, fique longe de mim. Fale com a secretaria para um dia você vir falar comigo. Amém, irmã Keila? Converse com o Jô. Converse com Flávia. Converse com qual é a outra mesmo? Meu Deus. Aline. Para ver se eu consigo bater um papo com você. Está amarrado em nome de Jesus. E isso é real. É a aparência. E a essência. E aquele que sonda o interior do homem. Que vê o homem lindão. Minhas irmãs, servas do Senhor. Você acompanha isso todo dia. Tem mulher que é linda, fisicamente falando, linda. Mas a mulher é bonita. O que aquela mulher tem que fazer mais? Um dia desse morreu uma. Aplicou um troço plástico lá e morreu. Mas a mulher não precisava de pôr mais nada nela. A mulher, o corpo é bonito, o rosto é bonito. Mas não tinha Jesus. Se aventurou, aplicou um troço lá, que eu nem sei o nome, sei lá como é o nome. E morreu. E o corpo vai voltar para o pó. E pelo que agiu o contexto, sem Jesus. Sem ter um corpo glorificado, que um dia nós teremos. Louvado seja o nome do Senhor. Então não se preocupe não. De vez em quando você só ora. Gordurinha, gordurão, vai saindo de montão. E se cuida, servo de Deus. E se cuida, servo de Deus.
tem problema nenhum de se cuidar. Amém? Ótimo. Nós já não bebemos mais, não tomamos mais cachaça, não andamos por aí acabando com o nosso corpo. Amém? Então, cuide. Coloque um sapatinho para não tomar friagem no pé. Amém? Para esquentar o pezinho. Os prazeres da carne têm mais valor ou a intimidade com o Espírito Santo de Deus? O que é? Você já... Meu irmão, vamos lá. Pensa aí. Naquele dia que você dobrou os joelhos e você começou a orar. Pensa aí. Eu estou pensando aqui. E você começou a orar e começou os cabelos dos braços a arrepiar tudo. E a nuca começou a arrepiar. E você falou, meu Deus, o Espírito de Deus está aqui. Oh glória, lembra aí. Mexeu ou não mexeu com você? Me explique, eu já falei isso aqui, me explique o que é uma reunião de obreiros e a gente olhar para esse altar e ele está cheio de fumaça. Fale para mim, a glória de Deus se fez presente. O Senhor se fez presente com a sua doce presença e fez com que a gente tremesse. Eu estou sentindo falta disso, declare isso diante de Deus. Eu estou precisando sentir isso cair, que a presença do Senhor te derrube. Aleluias. Se o Espírito poderoso do Senhor mexa de uma forma com o seu corpo, que as pernas tremem e você desabe, porque Ele, aleluias, se faz presente ao seu redor, no teu quarto, no teu banheiro, no teu escondido, aquele que sabe todas as coisas em secreto, Ele há de te responder. Quanto tempo, Senhor? Quanto tempo eu não estou sentindo isso? Eu sinto arrepio quando eu vou fazer uma prova. Eu sinto arrepio quando eu vou fazer uma entrevista. Eu sinto, meu corpo fica completamente abalado quando eu vou comprar algo. Eu fico estressado e não durmo de jeito nenhum porque eu quero comprar uma televisão. Beleza, pode comprar. Um carro, vou negociar amanhã, não consigo dormir. Não, está errado. Aleluias. Você tem que perder as noites de sono, porque o Senhor está falando contigo. Você tem que passar a noite sem dormir, se for necessário, ouvindo o Espírito Santo de Deus te aconselhar, te instruir, te amoestar, te abrir os seus olhos, falar contigo, cantar uma canção para que você durma. Aleluias. Quanto tempo que você deitou na cama e não conseguiu dormir, preocupado com o mundo? Se existe um Deus que é capaz de fazer você dormir no colo dele, aleluias, como uma criança, como uma corça que precisa das águas, um Deus que pode trazer todo o alimento para a tua vida. Quanto tempo? O que vale mais? O estresse que o mundo oferece, ou os abalos que o Espírito Santo nos concede? Aleluias. Porque quando o homem, irmã Keila, na limitação, ele consegue ter essa conexão com Deus e fala, gente, meu Deus, eu consegui tocar o coração de Deus, porque Ele tocou o meu coração. Pode haver uma intimidade melhor? Qual é a intimidade melhor, a amizade melhor que eu devo ter? Com o presidente dos Estados Unidos ou com o Senhor Jesus? Presidente do Brasil, esse não vou ter nunca mesmo, ou com o Senhor Jesus? O presidente de São Paulo, o governador, ou com o Senhor? Qual melhor? Hein? Pensa aí, o que vale mais? Hein? Qual é a diferença? E Deus, Ele não quer você pela metade, tá bom? Deus, Ele quer você por inteiro, completamente por inteiro. E há uma nova ordem. O mundo ele está mudado. O mundo está de cabeça para baixo. Eu até comentei com o Gabriel, ia citar, mas nem vou citar nome. Pastores estão, membros, crentes, estão completamente apaixonados,
enamorados pelo reino das trevas. São crentes. Por que será que Babilônia levou? Por que será que os caldeus levaram o povo de Deus cativo? Porque o povo de Deus esqueceu do seu Senhor, trocou o seu Senhor, desvalorizou o seu Senhor. Porque quando este mesmo povo de Deus confiou no Senhor, Deus fez coisas assombrosamente maravilhosas. Uma muralha foi destruída, um mar se abriu, 121 mil homens morreram de uma hora para outra, aleluia. Homens fracos foram cheios do poder de Deus. Sansão carregou portas, duas do tamanho dessa tela aqui, por 60 quilômetros, cheios do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ouviu e falou: Senhor, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é aquele que me ajuda, eu confio em ti e em ti somente. E o Senhor falou: então é comigo mesmo, aleluias. É simples, não tem segredo, é muito fácil de entender. Lucas capítulo de número 10, versículo 38 a 42, vocês conhecem o texto, vamos ler por favor, deixa eu abrir na minha aqui. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, aleluias. Versículo de número 38 ao versículo de número 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-se na casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importes de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, dá uma ordem para ela, pois que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte. Isso eu não vou tirar dela, não. Não é assim? Hã? Não é verdade? O trabalho, as atividades, é na igreja, é na vida. E o tempo para com as coisas de Deus? Hã? E o tempo para realmente ter... O que o Senhor Jesus falou? Calma, deixa ela aqui comigo aqui. Você está muito nervosinha, você está muito preocupadinha com as coisas. Deixa ela comigo aqui, eu não vou tirar isso não. Que coisa maravilhosa isso. Que ensino. Lucas, Salmo de número 127, versículo de número 1 e 2. Por favor, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Amém? A palavra do Senhor também nos ensina: vai ter com a formiga seu preguiçoso. O Senhor não tem negócio com preguiçoso não, mas Deus sabe. Eu conheci, meus irmãos, eu conheci pessoas que acordavam de manhã, só pensava em construir, em trabalhar, para comprar isso, para comprar aquilo, para comprar aquilo, para comprar aquilo. Não queria saber do Senhor, um bom cidadão. Não queria saber de Jesus, não queria saber da igreja. Queria saber só de uma hora para outra. Morreu. Caiu morto de uma hora para outra. Eu não sei o meu dia de amanhã. Você sabe? Eu não sei. Agora, eu tenho certeza, eu acho que vocês também. Amém? Que o Senhor vier para mim hoje, eu tenho certeza que se eu abrir os meus olhos, o Senhor vai me surpreender com o que Ele tem para mim e com o que Ele tem para cada um de nós. Posso ouvir um amém, igreja? Nós vamos nos surpreender. Então é tranquilo. Então é viver de uma forma tranquila. Nós trabalhamos muito, mas nós oramos pouco. Nós queremos mais de tudo, menos de Deus. O Instagram está estragando muita gente aí. Não é verdade? Pensa aí.
Você fica 1h30 lendo a palavra do Senhor? Você fica 1h30 mexendo no Instagram? Fica. Eu tinha uma irmã aqui que ela falou para mim, pastor, eu tenho um ótimo remédio para insônia. Eu falei, sério? Tenho, pastor. Toda vez que eu estou com insônia, eu pego a Bíblia para ler. Eu falei, como é que é? Eu pego a Bíblia para ler, leio uma página, me dá sono, eu durmo. Então, a palavra do Senhor é um remédio para o camarada dormir. Dá para entender isso? Dá para aceitar isso? Como se... É a palavra do nosso Deus. É a única arma de ataque. Amém, Kleihenberg? É a única arma de ataque. As outras são tudo... As armaduras de Efésios 6, não é? As armaduras de Deus. Capacete da justiça, sandálias do evangelho, o cinto, o escudo da fé, o que mais? A couraça, protegeu o coração, fomos meninos, foi tremendo. Mas a única arma de ataque, as outras são de proteção, é a palavra do Senhor. E aí a gente menospreza a palavra do Senhor. O que vale mais? A palavra do Senhor ou as revistinhas do João Bidu? A palavra do Senhor, tem um monte de livro. Ali lá na minha sala tem um monte de livro. Pode pegar lá, muitos livros bons. Mas nenhum deles está acima da palavra do Senhor. Nenhum deles. Na nossa biblioteca é o primeiro lugar. É a palavra do nosso Deus. Amém? Lucas capítulo de número 12, um pouquinho para frente, nós estávamos em Lucas 10. Esse texto também é um texto muito conhecido. Tem todo esse contexto que nós estamos sendo ministrados. Lucas capítulo de número 12, versículo 16 ao 20 diz assim: E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com as coisas de Deus. Louco, hoje mesmo eu pedirei a tua alma. E tudo que você guardou vai ficar para quem? O que vale mais, meus irmãos? Amém? Se a palavra do Senhor diz no Evangelho, buscar o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar. As demais coisas, as outras coisas vão ser acrescentadas. O alimento, uma casa boa. Amém? Amém, igreja? Né, Bruno e Bruna? Apartamentinho. Não, é uma coisa linda, né? Glórias a Deus. Olha aí, conseguiram jovens. Mas eu conheço a Bruna, meu Deus. Né, Bruninha? Desde quanto tempo? Sempre nos caminhos do Senhor essa menina. Conheceu o Bruno? Olha que bênção. Não é verdade? Nunca negociou as coisas de Deus. É fácil, Bruna? Teve dias difíceis na tua vida, querida? Meu Deus, saúde, perdas, dúvidas, teve. Mas escolheu a boa parte. Isso é para cada um de nós, Marquinhos. Cada um de nós, gente. A gente continuar firmes, entendendo quem é o nosso Deus. E agradecendo ao nosso Deus pelas coisas que Ele vem fazendo nas nossas vidas. A direção que o Senhor nos dá todos os dias. E o homem, o crente e o mundo, ele tem uma ilusão de autossuficiência. São celeiros cheios, coisas, casas cheias e corações vazios. Deus quer continuar te abençoando, servo do Senhor aqui do Varginha. Deus quer continuar te abençoando, abrindo portas excelentes para você, desde que o teu coração esteja aberto para as coisas do Senhor, aleluias. Desde que você realmente ouça a voz dele, não negocie isso.
De forma nenhuma, um desejo, eu quero, eu quero, eu quero. Você já chegou de manhã, já olhou para o seu espelho, olhou para você naquele espelho e disse: eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu te desejo, meu Deus, eu preciso mais de ti. Você já fez isso? Ou não? Ou só coisas palpáveis, e as espirituais, e as coisas de Deus? O que o Senhor quer? Uma igreja sadia, é uma igreja que entenda quem é o Senhor, aleluias. Nós queremos, meus irmãos, eu, pastor aqui da igreja, sei lá, comprar o Varginha todo e construir a maior igreja. Não é da vontade do meu Senhor isso ainda. A vontade do nosso Deus é que a gente se submeta a Ele. E um dia, aleluias, o Todo-Poderoso, Ele vai falar: agora sim, vocês estão prontos para o que eu tenho para vocês. Você crê, você é membro dessa igreja? Eu queria amanhã começar a fazer algo grandioso, fisicamente na igreja. Mas o que adianta se a gente não trabalhar o espiritual nosso? Se nós realmente não entendemos. Não é verdade? Você, crente aqui dessa igreja, aqui, você que está me ouvindo aí, se o teu vizinho te chamar amanhã, ou hoje, palavra profética não, tá? É algo que pode acontecer. Falar para você hoje: fulano e tal, 2 horas da madrugada, irmão tal, irmã tal, lá em casa, o meu amigo, meu marido, meu filho, está quebrando tudo. Tem um troço lá, está rosnando, quebrou a casa toda, está falando umas línguas que eu não conheço. Eu sei que você é crente. Você vai lá expulsar o demônio. Você vai? Você vai ou vai ligar para o seu pastor? Vai ligar para o seu pastor, né? Vai. Estou brincando, tá, gente? Mas você tem que ir. Eu já aconselhei pessoas aqui a não ir. Teve pessoas aqui que falaram: pastor, olha, tem uma luta lá, eu vou lá. Eu falei: não vai não. Não vai não. Você não está pronto não. Teve um grupo de... Quando eu estava no Figueira, teve um grupo de homens que um dia um deles falou para mim: Douglas, eu liderava eles. Douglas, nós vamos pegar os instrumentos, nós vamos fazer um pagode lá na Chácara Santa, pagode gospel, lá na chácara, lá no Chácara Tiago Klein, lá na pracinha do Chácara Santana. Mano, eu já conhecia a pracinha do Chácara Santana, só tem malandro, só tem bandido. Aí eu falei para ele: você não vai não. Eu falei: como assim? Nós vamos fazer um samba gospel. Eu falei: você não vai não. Não vai não, vocês não estão preparados. Você está de brincadeira. Os caras vão tomar um instrumento de vocês, vão fazer vocês fumar baseado lá. Vocês não vão. Tá bom, vou falar com o pastor. Pode falar. Aí o pastor falou: vocês não vão mesmo não, vocês não estão doidos. Dos 5, 6 que falaram que queriam fazer o pagode lá na pracinha do Chácara, só tem 2 na igreja. Um entrou para o PCC, outro entrou para o mundo do crime, outro viciou em outra coisa. Tudo afastado dos caminhos do Senhor. O que vale mais é ter intimidade com Deus. E a intimidade com Deus não é no falar. É aqui, ó. É o templo do Espírito Santo de Deus. É você ser templo do Espírito Santo do Senhor. Salmo de número 139 diz assim: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e nos teus livros foram escritos todos os meus dias, enquanto nenhum dos meus dias ainda existia. O Senhor sabe de todas as coisas. A palavra do Senhor diz, Marcos capítulo 8, versículo de número 36, o que adianta? O que adianta o homem, ele querer ganhar o mundo e perder a salvação? O que adianta, hein? O que adianta? Deus quer para a sua igreja, que a sua igreja reflita um pouquinho, abaixe um pouquinho, ao desespero de eu quero ter bilhões de seguidores. Eu vou fazer uma dancinha porque eu quero que alguém curta. Eu vou me pintar de não sei de cor porque eu quero conseguir like, sei lá como é o nome aí. Que eu quero ganhar dinheiro com essas coisas. Não, eu tô brincando. Eu sou influenciador. Que influenciador? Tá cheio de influenciador, tudo ficando rico. Mas que influência? Nossa influência é falar de Jesus.
deu para... Pastor, eu não consegui. Eu tentei influenciar 5.000 pessoas, eu não consegui. Eu consegui uma. Pode ficar tranquilo, que é uma pedrinha na tua coroa. Tá ótimo. Amém. Conseguiu uma. Conseguiu para uma vizinha falar de Jesus, hein? Conseguiu. Conseguiu lá no trabalho, um jovem, conseguiu. Glórias a Deus pela tua vida. Tá tudo certinho. O apóstolo Paulo, ele disse, todo o meu reconhecimento, tudo que eu aprendi para mim é refúgio. Jó falou, Senhor, eu ouvi falar do Senhor, agora eu ando contigo, aleluias. Jó disse, Zaqueu falou, Senhor, eu devolvo tudo que eu roubei, todo o dinheiro que eu roubei, eu devolvo porque agora eu quero ter o Senhor. Tem um apóstolo chamado Simão Zelote, que era um terrorista. Vamos dizer, ele vivia, ele lutava contra Roma, ele montava armadilhas, ele deixou as armas para poder caminhar com o Senhor. O que vale mais a pena para Estevão é negar o Senhor ou morrer apedrejado e o céu se abrir enquanto a pedra comia na cabeça. E ele daqui sofrendo, tomando pedrada na cabeça, olhar e ver o céu se abrir. Aleluia. E falar para o Senhor, Senhor, perdoe, eles não sabem o que estão fazendo. O que vale mais para mim, o que vale mais para você? É intimidade com o Espírito Santo ou desejo louco de conquistar as coisas? Se você é crente, meus irmãos, a limitação dessa vida não pode estar na tua vida. Porque você nunca, nem eu, nem ninguém, vai conseguir ter uma casa tão linda como a mansão que o Senhor preparou para mim e para você. Nenhum de nós vai conseguir morar nessa terra, num lugar tão bonito como a Jerusalém de Deus. Aleluias. Nenhum de nós vai ter força física, por mais bem que esteja fisicamente falando, de quando o nosso corpo estiver glorificado, como corpo de anjos, como corpo de anjos. Não há necessidade de remédio, não há necessidade de luz, não há necessidade, não haverá mais lenço para secar os seus prantos, porque o Senhor, se você colocar na balança, e balança o que vale mais na minha vida agora, você vai sentir a grande diferença. Em nome de Jesus, coloque-se de pé, aleluias. Nós vamos adorar o nosso Deus, e a letra desse louvor, ele vai continuar ministrando aos nossos corações o que o Espírito Santo de Deus precisava passar para a sua igreja nesta manhã tão preciosa. Declare em nome de Jesus, aleluia. Se não tenho a ti, aleluia. A tua graça que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tudo é perda se não tenho a ti.
tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não conseguimos mais, Senhor. Nós não conseguimos mais viver sem Ti, Senhor. Teu cuidado, a Tua presença, o Teu amor, Senhor, supre todas as nossas necessidades. Vale realmente mais caminhar contigo e ouvir a Tua voz, Senhor. E nós aproveitamos, Senhor, aqui para pedir perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos erros, perdão, Senhor, por não colocar a Ti no lugar que lhe é devido. Nos perdoe, Senhor. Tua misericórdia nos alcança e Tuas graças nos basta. Você pode aplaudir o Senhor bem forte.